Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a essa oitava aula. Nós estamos nessa feita falando sobre demonologia. Então, nós queremos, como leitura, ler aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, vamos tomar por base essa referência bíblica. 1 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1. O apóstolo Paulo traz uma advertência a respeito dos últimos dias. Nós queremos ler esse versículo bíblico da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, nessa feita, nós iremos fazer uma lista aqui de atividade, de ações, de trabalhos que os demônios ele realiza para impedir, bloquear o sucesso, a programação tanto de Deus junto com a sua igreja aqui na Terra. Então vamos aprender hoje que os demônios ele atuam em várias áreas para prejudicar o povo de Deus e também as pessoas que não servem a Cristo, para bloquear o caminho para a salvação. Então a lista que segue, ela vai relatar alguns fatos bíblicos onde vemos ações demoníacas de vários tipos, e assim revelando, mostrando as suas artimanhas, seus propósitos. Então, como nós vimos e nós já lemos, se você ler em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3, você vai perceber que ele tenta confundir a igreja de Jesus Cristo com falsas doutrinas. Então, os demônios ele tem essa artimanha, essa astúcia, de enganar com heresias, falsas doutrinas. Outra verdade que nós podemos ver a respeito das ações do adversário é que ele luta para destruir os crentes em Jesus. Então, Paulo chegou a dizer lá em Efésios, no capítulo 6, como está aí no slide, versículo 12, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas e as hostes espiritual da maldade. No terceiro ponto aí, nós vemos que ele cria todo tipo de idolatria. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 19 ao 21, ele induz as pessoas à idolatria. Então, toda idolatria que algumas pessoas cometem, esse tipo de pecado, há uma ação demoníaca por detrás. Então, veja o que o apóstolo Paulo fala. Em 1 Coríntios 10 e 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrifiquem aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, o adversário de nossas almas, ele traz consigo essa artimanha, essa indução, induz as pessoas a cometer idolatria. Se você ler aí, ele traz doenças, Ele traz doenças para os possuídos. Então, muitas pessoas que estão possuídas, que estão servindo de instrumento do adversário, ele pode colocar doenças. Então, Mateus capítulo 9,
versículo 32 e 33, você vai observar que trouxeram para Jesus um homem que era mudo, mas que, se você observar, era o Espírito que havia sobre ele. Então, Mateus 9, 32 diz assim: e havendo ele se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Então, observe que o homem estava mudo e também estava endemoniado. Tem outros casos de pessoas como o jovem lunático, que os irmãos conhecem muito bem, aquela mulher curvada, que há 18 anos havia uma opressão sobre a vida dela. Então ele causa essas doenças, ele possui as pessoas com essa doença, ele aposta de pessoas de suas faculdades mentais. Então Marcos capítulo 9, versículo 22, você vai observar que o adversário de nossas almas, Marcos capítulo 9, versículo 22, ele toma conta das faculdades. Diz assim a palavra do Senhor, 9:22. E muitas vezes tem lançado no fogo e nas águas, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, isso respeita a um filho de um homem que era lunático. Então, aquele moço se jogava nas águas, no fogo, tinha ataque epilético. Então, observe que quem causava isso era demônios. Então, ele pode tomar conta das faculdades das pessoas que não servem a Cristo. E, por fim, naquele texto ali do Gadareno, Marcos capítulo 5, você observa que ele pode se apossar de demônios. Quando Jesus liberta o Gadareno, eles não queriam ir para o abismo, então pede para entrar em porcos. Então Marcos 5 e 12 diz assim: e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entre neles. Então ele pode entrar em animais. Além daquelas ações que nós aqui mencionamos a respeito dos demônios, observe que algumas características em alguns textos são vistos neles. Então, observe que ele tem conhecimento de Jesus. Então, se você ler Marcos capítulo 1, versículo 21 a 24, observe que quando Cristo ele expulsa o demônio de um homem lá em Cafarnaum, então no versículo 24 de Marcos capítulo 1, ele diz assim: o demônio: ó, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Então ele conhecia a Jesus. Outro ponto, outra característica, é que ele sabe a respeito do fim. Então em Mateus capítulo de número 8 e o versículo de número 29, mais uma vez, em um conflito, né, com um endemoniado que morava em Gadara, o Gadareno, mais uma vez. Então Mateus ele narra essa expressão no versículo 29. Eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então observe que ele tem conhecimento escatológico. Ele sabe que existe o tempo do fim. Vários demônios podem ocupar um só corpo. Então, lá em Marcos capítulo 5, versículo 9, observe que era uma legião de demônio que habitava naquele Gadareno. Também em Mateus 9, 8 e 29. Eles têm grande força, também com base também naquela libertação daquele homem gadareno. Observe que Marcos capítulo 5, versículo 2 a 4, aquele homem ele se cortava e as pessoas nem conseguiam amarrar com cadeias. Então eu vou ler esse versículo que diz assim, ó: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo,
a qual tinha sua morada no sepulcro, nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, e as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalha, e ninguém podia amansar. Então, os demônios, ele demonstra muita força, uma força sobrenatural. Então, quando alguém está possesso ali, alguém está sob influência dessa força, dessa autoridade, desse poder aí demoníaco. Também eles conhecem os verdadeiros servos de Deus e os que temem. Então observe que em Atos 19:15, aquela mulher, né? Aquela mulher que tem o espírito de adivinhação, ela reconheceu, ou melhor dizer, ela reconheceu, mas também observe que houve um episódio também, um episódio dentro desse texto bíblico, versículo 15, que foram alguns homens expulsar o demônio, que são os filhos de Sevas. Observe só. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. E havia um homem muito reconhecido ali, dentro do sacerdócio, a qual foram expulsar um demônio. Agora observa só o que aconteceu. Respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, aqueles homens ali que foram expulsar o demônio, os 7 filhos de Seva, eles foram envergonhados, não conseguiram expulsar o demônio daquele homem. E o demônio, na sua fúria, declarou que conhecia Jesus e também conhecia Paulo, mas não sabia quem eles eram. Então, observe que o demônio, eles viu que aqueles homens não tinham poder, não tinham autoridade. Eles conhecem os verdadeiros homens de Deus, que oram, que se consagram, que jejuam, que são tementes a Deus, que são santos, que são homens que andam na palavra de Deus. Eu coloquei aí nesse slide agora que existe um paralelo, né, um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. Então o adversário ele tenta imitar, ele tenta copiar tudo que é de Deus, ele é o contrário. Ele quer contrariar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou, aquilo que Deus estabeleceu. Então o diabo tenta copiar o reino de Deus em tudo, só que em sentido contrário ao de Deus. Assim o reino das trevas é o avesso do reino de Deus. Então veja agora alguns exemplos, e eu vou ler e você lê em casa os versículos. Cristo é o príncipe da paz. Então o diabo é o príncipe do império das trevas. O reino de Deus é composto por filho de Deus, conforme João 1:12. Então o reino das trevas tem filhos do diabo, conforme João 8:44, 1 João 3:10. O reino de Deus opera para o bem, Romanos 8:28. E o reino das trevas também pode fazer o bem, mas com mais intenções, Mateus 7:22. O reino de Deus tem igrejas locais que regulamentam, prestam culto ao Senhor. Regulamente, prestam culto ao Senhor. O reino das trevas, através de várias seitas satânicas, também tem igrejas para cultuar ao diabo. Então, o reino de Deus tem uma organização no exército angelical. Deus tem o seu exército angelical, seus anjos. Então, o reino das trevas tem uma organização semelhante com o exército demoníaco. Então, observe esse paralelo. O diabo sempre ele é um usurpador. Ele quer copiar, ele quer tomar aquilo que é de Deus. Ele quer imitar a Deus. Ele quer ser semelhante a Deus. Mas ninguém é igual, é semelhante ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, além desse paralelo, também nós vemos aí que há uma organização. Então, observe que a Bíblia ela vai mencionar nomes, né? O diabo utiliza nomes semelhantes ao que os filhos de Deus, os anjos de Deus, né, recebem no reino de Deus. Então, para identificar um posto de autoridade. Então, tem anjos
que o diabo nomeou como principados, né? Tem demônios, anjos caídos. Tem demônios que também, por Lúcifer, recebeu o título de potestades, outros de poderes, outros de tronos e soberania. Então observe que o inimigo ele tenta copiar de todas as formas o modelo, a organização que Deus estabeleceu. Além disso, ele promove diversas atividades e na Bíblia eles são descritos com alguns nomes. Então, os demônios aparecem na Bíblia com esses nomes aí. Muitas vezes não tem a palavra demônio, né, em alguns textos, mas aparece espírito maligno, lá em Lucas 8:2, Atos 19:15 a 16, espírito imundos, conforme Mateus 10:1, você pode ler aí na sua casa. Outras vezes são relacionados à doença, espírito de surdo, mudo, espírito de enfermidade, Lucas 13:11. Também são relacionados às previsões futuras, ou seja, o espírito de adivinhação. Então observe aí que ele sempre está relacionado, os demônios, com a atividade que ele exerce. São ainda relacionados aos erros doutrinários, que são espíritos enganadores. Então, se ele é maligno é porque ele vem destruir, vem causar mal, causar males. Ele é imundo porque ele produz imundícia, conduz a pessoa à imundícia, ao pecado, à prostituição, à lascívia, né? Ao vitupério desta vida. Ele causa doenças. Então observe que ele pode deixar uma pessoa surda, muda, cega. Ele pode causar câncer, alojar-se no corpo, causar todo tipo de enfermidade. Também ele pode prever o futuro. É a chamada premonição. Ele diz algumas coisas que ele mesmo vai tentar cumprir. Premonição. Então, o espírito de adivinhação. O diabo trabalha, infelizmente, meus irmãos, até no contexto religioso, algumas pessoas que pensam que Deus usa, mas está sendo influenciada pelo espírito de adivinhação. E por fim, ele inspira muitos homens com falsos discursos, com falsas doutrinas. Muitos livros que nós temos hoje em nosso país, nesse globo terra, são inspirados pelos demônios. Então eles são espíritos enganadores. Então muitas das seitas, muitos grupos religiosos são enganados por espírito maligno, porque eles trazem doutrinas falsas e enganam muitas pessoas. E muitas pessoas são por elevado, acreditam nas suas heresias e nos seus enganos. É por isso que o apóstolo João diz: filhinhos, não criai todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, né? Então devemos ter discernimento de espírito. Nós vamos trazer aqui uma aula, eu acho que é a aula sobre batalha espiritual, e nós devemos buscar o discernimento de espírito. Então, assim, observe aí que os espíritos enganadores, eles são os que agem mais sutilmente. Ele aprisionam muitas pessoas em crenças enganosas. Quando as pessoas conhecem a verdade, são libertas. Quando conhecer a verdade é liberta, mas muitas pessoas creem em heresias, creem em mentira e acabam sendo acorrentado, aprisionado pelo adversário de nossas almas. Eu coloquei aí, você pode ler na sua casa, meditar, que existem alguns níveis de ações demoníacas. Então, existe aquela tentação esporádica. Então, todos nós somos vulneráveis a esse tipo de tentação. Então, o diabo tentou a Cristo. A Bíblia diz que ele anda, lá em 1 Pedro 5:8, ao derredor, está bramando, como leão buscando a quem possa tragar. Então, ele tenta os crentes fracos. E ele tenta também as pessoas não crentes.
e induz as pessoas não crentes. Outro nível aí é a sujeição. Então, essa palavra aí, Satanás é sutil e tem criado várias religiões com proposta antibíblica. As pessoas que submetem a essa ensino estão se sujeitando aos demônios. Então, conforme 1 Timóteo 4:1, o diabo, com seu engano, com as suas heresias, ele tem pessoas que estão sujeitas a eles. Opressão. A opressão. Conforme Atos Apóstolos 10:38, muitas pessoas oprimidas. É por isso que Jesus, ele disse em Atos 10:38, que Deus ungiu ele, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ungiu para quê? Ungiu com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, muitas pessoas em tormento, em sofrimento físico, psicológico. Tem pessoas que têm problemas que não é causado por problemas médicos ou psicológicos, mas sim por espírito maligno. Eu não vou dizer aqui que a depressão, irmão, que algumas doenças psicossomáticas, elas são todas demônio, mas muitas doenças mentais são provocadas por uma ação demoníaca, é opressão, é seta que ele envia, são dados inflamados. O demônio age externamente, não possuindo sua mente. Por vezes a opressão pode ser tão forte que até é confundida com uma possessão demoníaca. Então, a opressão, então tem muitas pessoas oprimidas. Quer ver uma? Pessoas que estão se cortando, pessoas que estão tentando suicídio, pensam em se matar, há um desespero. Então, isso é uma opressão demoníaca. Isso é uma opressão que o adversário de nossas almas, muitas vezes, ele ataca, ele prende essas pessoas com essa opressão. E o quarto nível é a possessão. É aqui que o diabo toma posse da mente da pessoa. Quando a entidade satânica se manifesta, o indivíduo fica impedido de qualquer atitude que não seja permitida pelo demônio que o está comandando. Então, observe que algumas ocorrências, algumas mudanças na pessoa ocorrem. Então, as vítimas podem ser voluntárias ou não. Há indício de uma outra personalidade, um indício de outra voz, a voz muda, né? Sinais de sabedoria e de poderes ocultos também são impedidos de ter comportamentos contrários ao normal. Então, observe que o seu comportamento fica totalmente diferente. O modo de andar, o modo de gesticular com as mãos, enfim, sintoma de espasmo nervoso, né? Ele muda a respiração, a fala rouca com dificuldade forçada. A pessoa fica agitada quando confrontada com a leitura da palavra e bem quando são feitas orações. Então, isso são mudanças que ocorrem quando a pessoa está realmente possessa. Ela passa a ficar endemoniada. Então, tá aí alguns traços de como nós devemos identificar uma pessoa que está aí possessa de demônios. Eu coloquei aí uma observação que a possessão somente ocorre com quem não entregou realmente sua vida ao Senhor de Cristo. Então, 1 João 5:18. A boa notícia é que não precisamos ter medo dos demônios, pelo contrário, eles é que têm que ter medo de nós e fugir quando o expulsamos em nome de Jesus. É por isso que precisamos nos revestir toda a armadura de Deus, para podermos resistir essa opressão na luta. Então, fique certo, você tem poder, você tem autoridade. Não é você que tem que ter medo do demônio, é ele que tem que fugir de você no nome de Jesus. Você representa Cristo Jesus na terra. Então, descansa nesse poder. Se você percebe aí que tem alguém da sua família sendo oprimida e
que muitas vezes fica nessa situação, estende a mão, ora, que Deus vai ser contigo. E por fim, meus irmãos, que nós possamos, portanto, tomar toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mal, depois teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, estáis, pois, firmes, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, observe que é todos os dados. Então, os crentes com a armadura de Deus, ele apaga todos os dados inflamáveis do maligno. Vamos orar a Deus para que Deus nos dê essa blindagem, essa autoridade, que nós possamos fazer a diferença aqui na terra antes que a trombeta toque. A luta é travada, mas maior é o que está conosco. Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai, a te apresentar, Jesus, a Tuas filhas, Teus filhos. Quem sabe os Teus filhos têm parentes, Senhor, que estão presos, oprimidos, ó Pai, e que passa por esses conflitos espirituais. Dá autoridade ao Teu Filho agora, Jesus, e que ele possa ter autoridade para repreender toda ação do adversário. No nome de Jesus Cristo, que haja poder na sua mão, que haja poder na sua boca, Senhor, para que o mal possa ser retirado, Jesus. Pai de amor, Pai querido, nos dá essa blindagem, essa proteção, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Deus te abençoe, aguarde aí as demais aulas, nós iremos ainda continuar. Temos aí umas 4 horas para se fazer ainda, para encerrar essa doutrina que é angiologia. Deus te abençoe no nome de Jesus.